get on a train, I see them rolling again. When I get on the train... Bom dia, queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé, que acompanham o nosso canal, que acompanham a nossa trajetória. Hoje eu vou fazer um vídeo bem especial para vocês. Como sempre eu venho falando, eu acompanho todos os comentários que vocês fazem. Nesses comentários, quando surgem dúvidas, esse meu espírito de professor, que é justamente a minha profissão, eu não consigo deixar dúvida para trás. Então quero sempre resolver a dúvida, e para fazer um vídeo bem feito, eu tenho que dividir esse vídeo em duas partes. Porque no caminhão é muito barulho, né? O ruído do motor é muito alto, então se eu estiver ali eu vou ficar gritando e vai ficar uma coisa confusa sem necessidade. Eu vou fazer brevemente uma explicação aqui, e aí nós vamos para o caminhão, e no caminhão vocês vão ver na prática o que eu vou explicar. As pessoas fizeram perguntas nos comentários, querendo saber como é o sistema de mudança do Fenemê. Eu vi ali algumas respostas ali muito corretas, e eu vou falando com vocês, vou fazer alguns esquemas, vou colocar aí um pouquinho de explicação técnica, que graças a Deus eu tenho essa base devido ao aprendizado que tive com meu pai, que era um profissional da área tanto rodoviária, da direção, como era um profissional da área mecânica, né? Das duas coisas. Então vamos lá. Primeiro vamos entender conceito de câmbio, né? Câmbio, palavra aí ligada ao espanhol, né? Troca, né? Troca de marchas, troca de engrenagens. Nós temos o motor, a explosão, pistões, a explosão. Vamos pensar assim no padrão bem antigo, bem simples, né? O motor que está ali na frente do veículo, conforme vai dando a explosão, vira a brequim, está virando aqui atrás, está virando, e ali atrás nós temos então um eixo cardan que vai chegar até as rodas. Se fosse apenas isso, a força que o motor produz não é o suficiente para o carro conseguir entrar em movimento. Nós precisamos multiplicar essa força. Aí vem uma engrenagem ali na frente, que é a engrenagem dentro de uma caixa, chamada caixa de câmbio, é a engrenagem da primeira marcha. E aí nós vamos tendo outras engrenagens, o tamanho da engrenagem de primeira marcha vai determinar a força que ela vai ter, e daí, como está multiplicando, reduz a velocidade. Até chegar em última marcha, que na verdade é uma marcha direta, exceto carros que daí houve essa inovação, o tal do overdrive, que é uma multiplicação ao contrário, para o carro, assim, na última marcha é em relação 1 por 1 ao motor, e o carro anda. Por isso, na questão do 1 por 1, é que não importa se o carro tem 3 marchas, como um Opala antigo, como um Dodge Dart, como um Landau, não importa se o carro tem 3 marchas, ou se o carro tem 16 marchas, como é o caso de uma Volvo NL10, né? São 16 marchas. Aqui no Brasil, as pessoas gostam muito de falar da marcha, só a marcha que você coloca, né? Então eu escuto muita pessoa falar 6 marchas. A Scania não tem 6 marchas, a Scania tem 12 marchas, que são 6 posições que você coloca, né? Na verdade, 3 bate-botão e 3, mas tem as meia marchas aí no meio. A Volvo, né, NL10, né, 8 marchas, não são 8 marchas, são 16, né? 4 bate a transferência, 4 com o botão do lado. Mas a última marcha é a última marcha em relação ao por quê? Qual o motivo de alguns carros terem menos marchas e outros mais marchas? Vamos tentar hoje desmistificar isso de uma maneira que vocês me ajudem aí no futuro, né? As pessoas vendem uma ideia, isso acontecia muito nos anos 80, tá? Quem tem mais ou menos a minha idade vai se lembrar. Anos 80, aquela transição Volkswagen, por exemplo, né? Voyage, Passat, né? Ford, né? Corcel. Os carros, a maioria dos carros no Brasil naquela época eram carros de 4 marchas. Aí começou a aparecer 5 marchas. E aí todo mundo que não entendia do assunto achava que o carro de 5 marchas ia andar mais. O carro de 5 marchas ia ter mais velocidade por ter uma quinta marcha, como se a quinta marcha fosse algo que ia sobrepor a quarta. Não é essa a lógica do negócio. O número de engrenagens que você tem dentro da caixa de câmbio é para você poder multiplicar mais vezes a marcha.
Muitos de vocês, com o advento do carro 1000, nós voltamos a ter um problema que nós não tínhamos antes, né? Que tinha lá atrás, nos anos 40, depois não tinha mais, que é o que eu chamo de buraco entre as marchas. Eu não, né? É chamado de buraco entre as marchas. Você está numa primeira, passa uma segunda, passa uma terceira, você pega uma subida. A hora que você está naquela subida em terceira, se você continua em terceiro, o carro não aguenta, começa a morrer. Aí você coloca segunda, o giro vai lá em cima. Então, se você acelerar em segunda, ele geme, ergue o giro, está pedindo marcha. Põe terceiro, ele não aguenta, o giro cai. Nesse caso, o que o motorista faz? Segunda, levanta o pé. Mas isso demonstra que, em termos de engenharia mecânica, o carro é falho. Esse carro é um carro falho, é um carro que tem buraco entre as marchas. Para evitar buraco, o que você faz? Coloca mais marchas. Então, na verdade, o veículo ter 5 marchas, 6 marchas, eu tenho ouvido falar aí de câmbio automático de 9 marchas, não sei o que, eu não vou nem entrar nesse ramo, porque daí é carro muito novo, eu nem entendo do assunto. Mas se a gente for pegar assim, um câmbio de 6 marchas, né? Câmbio de 6 marchas, a Fiat, um tempo atrás, tinha uns carros aí com câmbio de 6 marchas, né? Umas peruas, weekend, não sei o que. Aquilo ali faz sentido para algum tipo de trânsito dentro da cidade. Não faz o carro ser mais estradeiro do que o outro, não. E você vai ter um gasto ali de braço, de ficar mudando marcha e, consequentemente, vai gastar mais embreagem. Porque o carro de motor forte, potente, normalmente tem uma marcha que a gente usa a maior parte do tempo. Vamos voltar um pouco no tempo aí, no meu tempo de Dodge Dart, 3 marchas manual. A segunda do Dodge fazia tudo. Eu fazia tudo com o Dodge em segunda. Mesmo que caísse um pouco a rotação, podia acelerar que ele saía em segunda de novo. E a segunda, às vezes, dentro da cidade, levantava o giro máximo que eu ia andar dentro da cidade. 50 por hora, mais ou menos, em segunda. Né? Só quando pegava uma avenida, umas coisas, que colocava a terceira de volta. Senão era só a segunda. Né? Todo carro de motor possante tem essa sensação. Todo carro de motor possante tem essa sensação. Um caminhão, ele precisa de um número maior de marchas pela carga que ele carrega, a carga que ele leva. É muito peso. Então, nos idos aí dos anos 40, 50, etc., já existiam, eu tenho lá manuais, inclusive de caminhão Dodge dos anos 50, 40, 50, que já fala ali em reduzidas, sistema de reduzida. Por que isso? Para você não ter um número muito grande de posições de marchas, porque até a questão do trambulador pode começar a se tornar difícil até de você achar a marcha. Então você tem uma posição ali de apenas, vamos dizer, 4 posições, alguns veículos 5 posições, e você tem uma reduzida em cima dessas posições. Isso multiplica as marchas. No manual do proprietário, vou colocar uma imagem para vocês aí, no manual do proprietário do Fenemé 180, ele chama a alavanca de reduzida de alavanca multiplicadora. Alavanca multiplicadora. Para multiplicar as marchas. Então a própria Alfa Romeo, a própria Fábrica Nacional de Motores, entendia que o veículo ele era 4 marchas multiplicadas, então dariam 8 marchas. Para quem tem experiência em Fenemé vai ouvir, tenho certeza que vai concordar com o que eu vou falar. Experiência dirigindo. Né? De um lado, realmente não há necessidade de você usar as 8 marchas o tempo todo. Você não precisa sair em primeira marcha pesada o tempo todo com um veículo leve, sem carga nenhuma. E por outro lado também, não dá para você dirigir o tempo todo reduzido ou o tempo todo em marcha leve e só jogar as marchas aqui embaixo. Tem hora que dá um buraco. Então, mesmo ele vazio, você precisa ter uma sensibilidade do que fazer. E com ele pesado mais ainda, né? Como que funciona então? Algum inscrito aí falou uma coisa interessante. Falou, é como se fosse o botão, só que é do painel. Exatamente. Esse botão já é um sistema ou elétrico ou a ar, que faz essas mudanças. O Fenemé não tinha esse recurso. O recurso ali é mecânico. Então, como que são feitas as mudanças? Nós temos aqui embaixo, na alavanca,
que eu vou chamar aqui de alavanca primária, como chamamos nos caminhões norte-americanos, né? Isso é um sistema mundial, tá, gente? Tem aí vídeos, vou até colocar um link para vocês para ajudar, vou colocar um vídeo de caminhão americano. O caminhão americano era comum você ter 3 alavancas, né? Então você tem aí twin box, né? Que são quando nós temos exatamente igual ao Fenemé. Daí normalmente são 2 alavancas aqui no assoalho. Você tem também com 3 alavancas, né? Eu vou colocar um link aí para vocês poderem assistir. A questão é que o twin box do Fenemé é assim, a alavanca primária no chão e a alavanca secundária no painel, né? Então na primária eu tenho apenas primeira, segunda, terceira e quarta. Vou colocar o esquema aí para vocês. Primeira, segunda, terceira e quarta. E no painel eu tenho para baixo reduzida, para cima marcha leve ou simples. Isso multiplica as minhas marchas. Então quando eu coloco na posição da primeira e abaixo a alavanca, eu estou saindo em primeira pesada. Quando eu coloco só a alavanca do painel para cima, eu vou para primeira simples. Se você quiser entender que são 8 marchas, então eu já estou em segunda. Quando eu puxo a alavanca para a posição de segunda, eu tenho que imediatamente abaixar também a alavanca de reduzida. Então eu estou em segunda pesada ou em terceira marcha. Aí vou para segunda leve ou já estou em quarta marcha. Aí eu vou para terceira pesada e abaixo a alavanca de reduzida, né? Abaixo a alavanca de reduzida, estou em terceira pesada ou já estou em quinta marcha. Terceira leve ou sexta marcha. Quando eu vou para a quarta, puxo a quarta, desço a alavanca, estou em quarta pesada ou sétima e aí oitava. Assim funciona o câmbio, né? Então, os esquemas aí que eu coloquei, espero que ajudem. Quando vocês assistem, existem aí alfeiros, fenemezeiros, que são mestres da rodagem, que trabalharam com caminhões assim no dia a dia por muitos anos e tem muito mais experiência do que eu. Vocês veem eles brincando com isso. Eu vou colocar alguns links aí, né? Veja lá o seu Ito, né? Seu Ito Beer é um exemplo que adora brincar e faz isso com uma maestria louca, né? E o que eu digo que ele faz uma maestria louca é porque você fazer isso no seu próprio caminhão, você já tem que ser mestre. Agora, se pegar caminhão dos outros e fazer como ele faz, aí é mestre mesmo. Seu Ito, um abraço para o senhor. E vários outros, tá? Miklos, né? O próprio Oswaldo Estrada, são pessoas aí. É difícil, agora eu terei que citar o nome de todos, né? O pessoal lá é todo uma turma de feras dos Fenemês, né? Aquela turma toda. Um abraço a todos, desculpa que eu não vou conseguir citar o nome de todos vocês, tá? Se tem o nome assim dos que eu tenho mais, o Robert, né? O pessoal que eu conheço um pouco mais, acompanhei um pouco mais os vídeos e tudo mais. E é isso aí, gente. Agora vamos partir para o caminhão, para vocês verem isso ao vivo, tá bom? Lembrando, Fenemé é caixa seca, ou seja, não tem sistema de sincronizado na mudança de marcha. Por isso que vocês escutam nas minhas mudanças umas aceleradas fortes nas mudanças, para eu poder ir equalizando o giro do motor com o giro do eixo piloto, do câmbio no eixo piloto, para poder equalizar as engrenagens e entrar a marcha, senão não entra mesmo. Por isso que vocês escutam dessa maneira. Perna esquerda trabalha um pouquinho mais, sempre em 2 embreadas ou sem usar embreagem nenhuma. Obrigado, gente. Bom, pessoal, seguinte, vamos lá. Falamos ali com vocês na sala de aula sobre as 2 alavancas, reduzida e alavanca primária. Eu vou dirigir normal, não vou querer fazer nada, entendeu? Normal, como a gente dirige. Eu estou saindo em primeira reduzida, pesada. Vamos lá.